Estamos falando de cenografia e só para a gente relembrar, a cenografia é uma matéria de vários nomes, é uma matéria que ela se confunde, né? É uma matéria pouco conhecida e pouco reconhecida mesmo dentro das equipes de criação, quanto do público em geral. Claro que quando a gente está falando de palco, fica mais claro para todo mundo, tá certo? Porque a gente vê que aquilo foi construído. Mas quando a gente fala de uma coreografia na rua, de uma coreografia num prédio, isso se confunde, né? E aquilo também vira uma cenografia, uma arquitetura real, se transforma ao ser incorporada e corporificada como cenografia de um espetáculo, né? Ela se transforma. A gente tem cenografia na dança. E a gente tem, no cinema nasceu a direção de arte, que aos poucos vai se espalhando pelas outras formas de espetáculo, como o teatro, como a dança, como a ópera, que é um ponto em comum entre cenografia, figurino, maquiagem e efeitos especiais visuais, no caso. A direção de arte, ela olha para tudo junto, para toda a materialidade, considerando a maquiagem uma materialidade. Como uma linguagem única, tá certo? Como um modo de pensar único, um modo de pensar plástico-visual. Quando a gente está pensando luz, você tem que pensar por que justifica aquela cena, né? Por que isso justifica aquela troca. Às vezes a coreografia ela tem 5 movimentos diferentes e o professor ou coreógrafo acha que a luz tem que se mexer essas 5 vezes também. E às vezes não, é o mesmo lugar, é o mesmo espaço, a coreografia já fala por si o movimento e a luz segura, né? Então só a intensidade de uma lâmpada ela já pode contar muito sobre a narrativa. Ela pode te ajudar a contar a história só com a intensidade da lâmpada, tá? Isso é bem importante. A luz baixa, a intensidade baixa, ela dá tudo mais confortável, mais cômodo, mais tranquilo. Quando você vai a full, ela é muito mais agressiva, ela é bem mais forte. Agora falando em ângulo é uma coisa que na dança a gente tem alguns ângulos de praxe. Sempre que você vai montar um espetáculo, você pensa nessa base de segurança do que você vai usar de qualquer jeito, e aí depois você pensa nos efeitos, nas coisas extras, né? O que você quer inovar ou algum efeito para alguma cena. Mas a base de dança, ela é basicamente composta por geral, que é a luz de frente, que a gente usa para dar um brilho de rosto. Eu particularmente uso mais só no agradecimento, não gosto muito de usar em espetáculo, mas tem danças que exigem. Então nós temos a geral, a gente tem a lateral, que na minha opinião é a principal base da luz da dança, as luzes de chão, de torre. Na lateral do palco, na coxia, costuma ficar uma torre de luz, que a gente chama, que ela tem aqueles, como se fosse uma escada assim, né, com quadrados, onde você consegue iluminar lateralmente. E cada coxia tem uma torre dos dois lados, que a gente chama de corredor de dança, corredor de balé. Então você está bem iluminado lateralmente. Essa iluminação ela dá uma qualidade muito boa na foto, né, também, que dá muita dramaticidade para a cena. A lateral você consegue tirar o brilho do chão, então o bailarino flutua no palco. Quando você olha, você vê aquela imensidão no fundo, você acaba perdendo assim a sensação do espaço. Você não vê as paredes, você não vê o fundo, então a iluminação lateral ela ajuda a isso, a fazer o bailarino flutuar. E a dramaturgia da luz é basicamente você escrever sem letras, né? Você escrever com sombra, escrever com luz, escrever com cor, escrever de outras maneiras. Eu brinco que o iluminador é o autor invisível, né? Você não vê que ele está ali escrevendo, mas ele está ali desenhando, escrevendo junto com o dramaturgo. E é sempre assim, bailarino pro figurino. Não é figurino pro bailarino, não. Tá? Porque os dois são cúmplices, tanto no teatro, em qualquer lugar. O figurino é cúmplice do ator, do bailarino. Ele tem que corresponder, ele não pode deixar o bailarino, o ator na mão. Eles começam junto e envelhecem junto, se desgastam junto. Quanto mais o figurino estava envelhecendo, mais o ator, mais o bailarino está tomando para si a sua atuação, está digerindo mais o trabalho corporal, o trabalho emocional, o trabalho de manifestação social, político, o que ele está querendo.
Então, eles caminham junto, né? E o figurino envelhecendo, ele vai dando aquele tom de maturidade. Ele vai tendo uma beleza que ele vai dando uma representatividade para o ator ou para o bailarino. Olha como um é cúmplice do outro. No figurino, às vezes, você usa uma roupa de base. Então, às vezes, o figurino tem uma roupa base e, de acordo com que você vai mudando as cenas, você vai agregando coisas. Fica o figurino mais barato. Então, você agrega acessórios para marcar a passagem de um tempo, falar de um outro estilo de dança. Por exemplo, as meninas que entraram com a roupa preta, o acessório ali do pescoço, aquilo ali já dá para entender representatividade, é um símbolo. E provavelmente no desenrolar da dança vão ter outros acessórios. Então a dança no teatro costuma ter, quando o dinheiro é escasso, muitos atores, e é uma dramaturgia longa, cheia de tempos, de intenções e tal, costuma-se fazer passagem de tempo, mostrar o temperamento do personagem, tudo com esse tipo de figurino, tendo uma roupa base e você vai trocando. Eu fazia muito isso no Antunes Filho. Às vezes tinha ator que tinha 23 trocas, mas ele tinha uma roupa base. E aí ele passava pela coxia, no que ele retornava, ele já voltava com um acessório diferente, e no conjunto com o coro ficava outro espetáculo. Entendeu? É uma maneira de economizar. Isso é um detalhe sobre figurino. Quando a gente vai fazer uma criação nova lá no Guaíra, por exemplo, a gente tem os parceiros recorrentes, né? Então, você sempre vai chamar um coreógrafo, né, que é o cara que vai fazer o trabalho em si. Mas esse trabalho, ele vai para o palco, ele precisa de um contexto. Então, tem um cenógrafo. Você tem figurino, que é parte desse contexto também, porque é o contexto visual do trabalho, né? Então, figurino, a cenografia, a iluminação, que está cada dia mais sofisticada. Pode ser uma coisa muito simples? Pode. Às vezes até uma luz de serviço, né? Mas a luz, hoje em dia, ela é a alma desse negócio. Ela dança junto. Essa questão das novas coreografias, você tem esse time, às vezes você tem um compositor musical que vai trabalhar com você. Às vezes você tem um dramaturgo ou um diretor de teatro. E tudo isso é uma alquimia que depende do diretor artístico para funcionar. Então não basta juntar os bons ingredientes, mas a gente precisa mediar essa conversa, ter um propósito comum. Às vezes o coreógrafo vem e ele tem muito claro o que ele quer fazer e aí todo mundo agrupa ao redor desse cara. Às vezes é um pouco o papel do diretor artístico fazer isso acontecer. A gente tem essa questão de, quando eu não estou trabalhando com uma criação, trabalhar com uma remontagem. Em termos de custos, eu percebi que, infelizmente, às vezes uma remontagem é mais cara do que uma criação. Por quê? Porque você vai fazer uma remontagem com alguma coisa que já é consagrada. Mas o que eu percebo é, dependendo da estrutura que você está, isso é muito legal. Porque você tem a chance de trazer para um público trabalhos que ele não teria chance de ver. Não é todo mundo que pode ir lá na Maison de la Danse, na França, assistir os espetáculos mais bacanas que estão acontecendo. Mas, muitas vezes, você trazer o Balé da Cidade e a São Paulo fazem um pouco isso, é a chance de a gente ver trabalhos que são muito únicos, muito espetaculares, coreógrafos que são muito interessantes. Então, não é uma crítica a esse tipo de trabalho, né? Mas são escolhas que eu acabei fazendo dado o meu orçamento. Quem se interessa pela dança, sim, e todo mundo da cadeia, e acho que principalmente o cara que vira um diretor cênico, ele tem que entender que o que a gente faz não é muito trivial. Primeiro que não existem muitos postos de trabalho para direção artística. Você sempre pode ser o diretor artístico do seu próprio projeto, do seu grupo de pessoas. Mas eu acho que a gente acredita um bocado no poder transformador do que a gente está fazendo. Acho que no começo da vida, às vezes um pouco ingenuamente, depois um pouco mais consciente, mas eu acho que a gente tem capacidade de transformar, se não o mundo, pelo menos a realidade na qual a gente se insere. Acho que a coisa mais triste para um artista é quando a gente começa a ficar falando sozinho. Se eu não tenho interlocutores para o que eu estou fazendo,
Se ninguém tem interesse no que eu estou fazendo, é algo para a gente se pensar. E isso não tem nada a ver com sucesso. Isso tem a ver com encontrar a tribo da gente, encontrar quem esteja, de alguma maneira, sensibilizado pelos assuntos que eu estou fomentando aqui. Então, eu acho que isso também faz muito parte da gente, como diretor artístico, mas como artista, né, de maneira geral. Quais são as minhas questões? Por que isso é importante para mim? Isso é importante para mais alguém? E aqui eu acho que são 2 campos principais, que é a gestão das pessoas e a gestão dos projetos. O primeiro público que eu acho que eu tenho que trabalhar são os bailarinos. Então, eu quero que esse cara goste do que ele está fazendo, eu quero que ele esteja motivado, eu quero que ele perceba que ele tem um caminho de desenvolvimento que pode acontecer. Então, tudo isso é na estrutura da linguagem que a gente vai endereçando, conversando. Claro, eu tenho as minhas ferramentas, o que cada um vai dançar, por que vai dançar, quando vai dançar, com quem vai dançar. Tudo isso não pode ser uma escolha só intuitiva, né? Tem lá um pensamento por trás, uma sensação de escadinha, né? Para o cara sentir que ele está galgando alguma coisa. Eu, como diretor, tenho o privilégio de fazer com que no grupo que eu trabalhe, todo mundo dança. Se você é bom o suficiente para estar trabalhando ali no Balé Guaíra, na mercearia, onde for, você tem que dançar. Então, eu vou achar alguma coisa que você faz bem e vou fazer você dançar. Então, isso é uma visão de mundo. Isso não é só, vamos aí, competição, o melhor vai para frente, os ruins vão para trás. Não é isso. Né? Esse não é o mundo que eu quero viver. Então, eu acho que a gente, como diretor artístico, tem a chance de imprimir uma visão de mundo no que a gente faz. Então, lembrando que essa é só a minha mera opinião, tá? Cada um pensa de um jeito de direção artística, mas eu penso assim. Um monte de frase de caneca, né? Seja a diferença que você quer ver no mundo, sou eu. Né? A gente tem que fazer essas coisas acontecer, porque ninguém vai fazer pela gente, entendeu? Então, quando a gente está empenhado em fazer isso, é possível. Né? E eu vejo ali, no meu pequeno mundo, nas minhas pequenas experiências, uma atmosfera saudável, de companheirismo, de desejo de ir junto, de não deixar ninguém para trás. Não que não tenha os seus problemas, mas eu não vou falar deles aqui, tá? Eu tenho problemas com isso também, tá? Mas eu acho que eu tenho muito mais vantagens do que desvantagens operando desse jeito. Tá?